O Pentágono está no meio de um plano de 3 décadas para construir uma nova geração de armas nucleares. E não está indo bem. Aliás, está indo tão mal que a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou semana passada que fará uma pausa em grande parte do desenvolvimento de seu novo míssil balístico intercontinental, conhecido oficialmente como Sentinel. A pausa afetará as instalações do projeto e lançamento na Califórnia e também em Utah. E, segundo as projeções, atrasará o projeto em 18 a 24 meses. O projeto tem enfrentado problemas desde o início, quando a Northrop Grumman recebeu um contrato de fonte única para desenvolver o sistema, depois que a Boeing se retirou da concorrência, alegando que o processo de licitação foi fraudado contra ela. E no ano passado, o míssil passou por uma revisão do Pentágono quando foi revelado que o custo previsto era 81% maior do que as estimativas originais, aumentando o preço somente da aquisição para 141 bilhões de dólares. Ainda na década de 1960, os Estados Unidos começaram a colocar em serviço as primeiras unidades da família de mísseis balísticos intercontinentais Minuteman, uma peça fundamental da tríade nuclear dos Estados Unidos. O problema é que tais mísseis foram projetados para durar, no máximo, 10 anos. Contudo, cerca de 60 anos depois, eles continuam em serviço após árduos trabalhos de sua modernização e manutenção. Tudo isso para salvar a tríade nuclear do Pentágono. Mas o que seria a tríade nuclear? Este termo se refere à capacidade de um país utilizar armas nucleares lançadas a partir de 3 diferentes espaços: o ar, o mar e a terra. No mar, o submarino tem a enorme vantagem de ser praticamente imperceptível pelo inimigo. Ele pode se aproximar ao máximo do território do adversário, carregando uma quantidade considerável de armas nucleares que, devido à relativa curta distância do alvo, podem não dar tempo para que o inimigo abata o míssil lançado a partir do submarino. Já no ar, as aeronaves da aviação estratégica, ou seja, aviões capazes de carregar e lançar armas nucleares sobrevoando consideráveis distâncias, têm uma vantagem sobre os submarinos: tomar diferentes rotas a relativa alta velocidade para um ataque massivo contra o alvo. Por sua vez, os mísseis nucleares baseados no solo possuem como vantagem principal não exatamente o local onde eles estão, mas o fato de serem muitos e estarem distribuídos, dificultando a tarefa do inimigo de neutralizar tantos mísseis no solo em uma vasta área. Em entrevista ao The Wall Street Journal, Tom Caraco, diretor do projeto de míssil de defesa, afirmou que só na região oeste dos Estados Unidos existem cerca de 450 silos de mísseis. Os cálculos que o Pentágono faz indicam que, para uma superpotência os destruir, seriam necessários no mínimo 900 mísseis, ou seja, 2 mísseis capazes de destruir tais silos para cada um deles. Apesar dos custos exorbitantes, o Pentágono decidiu, no passado, continuar com o desenvolvimento do Sentinel, alegando que ele era essencial para impedir que outras nações lançassem um ataque nuclear contra os Estados Unidos. O desenvolvimento do Sentinel se tornou uma urgência, especialmente quando os militares da Força Aérea dos Estados Unidos perceberam que os mísseis Minuteman não podem ser eternamente modernizados. Um exemplo disso é que, com o passar das décadas, os motores alimentados com combustível sólido começaram a apresentar problemas nos frios silos no oeste dos Estados Unidos. Enquanto isso, em um momento em que eficiência é a palavra de ordem em Washington e outras agências federais estão sendo desmanteladas com o retorno de Trump à Casa Branca, o cancelamento do novo míssil balístico intercontinental é um lugar óbvio para encontrar cortes de gastos. Um grande problema da adoção do Sentinel não é só o custo do desenvolvimento do míssil em si,
mas de toda a infraestrutura para o colocar em serviço. Um exemplo disso é a rede de silos destinada a o abrigar. Grande parte do território onde os silos dos Estados Unidos estão presentes é formada por propriedades privadas. Assim que um novo sistema de mísseis surge nos silos, o Pentágono precisa modernizar toda a rede de comunicação entre os postos de controle e os silos, além de realizar obras de modernização, o que exige que o governo compre tais propriedades. Por mais que o custo do Sentinel esteja previsto para ser enorme, e muito além dos 96 bilhões de dólares uma vez previstos, esse não é o único motivo para colocar o sistema na pauta de cortes orçamentários. Especialistas independentes, como o ex-secretário de Defesa norte-americano William Perry, argumentam de forma persuasiva que o novo míssil balístico intercontinental tornará os Estados Unidos menos seguros ao aumentar a chance de um confronto nuclear acidental provocado por um alarme falso de um ataque inimigo. O risco baseia-se no fato de que o presidente dos Estados Unidos teria apenas uma questão de minutos para decidir se lançaria os mísseis em uma crise. Apesar dos custos e riscos apresentados pelo programa Sentinel, ele permanece praticamente sacrossanto na visão do Pentágono e também de muitos membros do Congresso norte-americano, com base na teoria de que a tríade nuclear é essencial para a segurança dos Estados Unidos. Mas a tríade nasceu de políticas burocráticas que remontam à luta dos anos 50 entre a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos para obter sua parte do bolo do orçamento nuclear. E ela persiste, em grande parte devido à política dos empregos e lucros gerados pelos gastos excessivos com o desenvolvimento e também a implantação de novos bombardeiros nucleares, mísseis terrestres e submarinos de mísseis balísticos. O lobby de tais mísseis estratégicos inclui a Northrop Grumman e seus principais subcontratados e membros da coalizão de mísseis intercontinentais balísticos do Senado, composta por membros de estados que abrigam bases deste tipo de armamento ou grandes trabalhos de desenvolvimento, assim como manutenção do Sentinel. O lobby tem sido notavelmente bem sucedido em evitar qualquer esforço para reduzir o tamanho da força de tais mísseis ou mesmo para estudar alternativas a um novo míssil. Na prática, políticos de estados que abrigam ou desenvolvem os componentes do Sentinel e representantes das empresas envolvidas com o armamento lutam com unhas e dentes dentro do Congresso norte-americano para manter o programa do Sentinel a qualquer custo. E quanto maior ele for, mais lucrativo ele será para o bolso deles. Todavia, no momento em que o presidente Trump e Elon Musk prometem vasculhar o orçamento do Pentágono em busca, por exemplo, de possíveis cortes, o fim do programa Sentinel não é de todo excluído. E uma medida para avaliar se o esforço para simplificar o Pentágono e acabar com programas disfuncionais é algo bastante sério. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo. Também acione o sininho e diz o que você acha desse novo fundo aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.